Olá! Hoje é dia de falarmos em administração de empresas e recuperar um pedacinho dessa história, que também é história um pouquinho da nossa televisão, do nosso rádio gaúchos. Nós vamos falar com uma pessoa que é muito amiga, muito esforçada, muito ligado. Natural de Porto Alegre, o filho do seu Walter e da dona Irene, residiu no exterior por 15 anos e lembra bem de quando voltou ao Brasil, um momento marcante em sua vida. O marido da Elisete é formado em administração de empresas, especialista em planejamento ambiental. Pai do Carlos Daniel e do Luiz Eduardo, atua em gestão interna de empresas e recuperação de empresas, além dos trabalhos que desenvolve juntamente com a CI Federação e a comunidade, como Lions, Pensando e a Movas. Hoje teremos uma conversa de peso com Walter Gilberto Broda. Seja muito bem-vindo, meu amigo Walter Broda. Muito obrigado. É um grande prazer poder contar um pedacinho. Eu falei de falar do nosso rádio e da nossa televisão, porque foi um momento onde as pessoas viviam muito o rádio e o teu pai foi uma figura marcante dentro desse universo. Foi. Mas contrariando meio ovelha negra da família, como é que é esse negócio assim? É mais ou menos assim. O meu pai era oriundo de uma família alemã, nasceu no início do século passado e tinha veia artística bastante acentuada. Quando a gente fala em ovelha negra é só porque ele era um homem das artes, né? Era um homem das artes que não prezava muito aquela atividade industrial que o pai dele exercia. E gostaria que o filho seguisse. Com certeza. Com certeza. E eram dois irmãos. Era o meu pai e o irmão dele, ambos voltados ao trabalho de artista. O pai tocava violino e o meu tio tocava piano. E vê que esse negócio é antigo. E eles, por um bom tempo, ganharam dinheiro, ganharam a vida tocando no cinema mudo. Então aquilo lá era um espetáculo diferente. E, consequentemente, todo artista é rebelde. A gente pode ver isso até hoje, né? Não são de seguir muitos procedimentos estabelecidos, gostam da noite, porque normalmente o artista vai para a noite. E assim foi a vida deles. É quando as pessoas podem ter lazer, né? É na noite, né? Depois das 6 horas da tarde. Exatamente, exatamente. Isso era assim, continua e continuará sendo. É verdade. Então, isso trazia muito atrito para ele, com os pais dele. O irmão se mudou para o Rio de Janeiro e ele ficou aqui, digamos, sozinho, né? Nesse meio tempo conheceu minha mãe, eu nasci, sou primogênito, e ele então, eu até esse detalhe eu não lembro, não sei com certeza, mas ele começou a trabalhar na radiodifusora lá na volta de 48, 49. E ele era uma pessoa muito engraçada. O pai falava alemão muito bem, muito. Falava ali, escrevia. E ele tinha uma veia humorística muito interessante. Além de ser um gremista doente, foi membro do conselho. Dizem que todo gremista é doente. Eu, como bom gremista, acho que nós somos doentes felizes. Eu sou feliz. Eu hoje, por exemplo, me sinto mais do que feliz. A gente está gravando hoje, um dia depois da conquista do nosso Grêmio, 15 anos depois. É verdade. Foi demorado, mas foi bom. Né? Bom demais. E aí ele começou, pelo fato de falar alemão e ser uma pessoa engraçada, com boa veia de humor, ele imitava alemão, falando. Alemão aqui da colônia. Da nossa colônia aqui. E aí aproveitaram esta habilidade que ele tinha e puseram dentro de um programa em que duas pessoas, um alemão gordo, se encontrava diariamente com um menino que era um engraxate, teoricamente um menino magrinho, e discutiam futebol. Um gremista e um colorado. E assim nasceu a dupla Pinguinho e Walter Broda, que teve uma aceitação espetacular. Marcou época, não tinha quem não conhecesse, não acompanhasse isso. Existem algumas coisas interessantes.
para ver. O programa que ia ao ar sobre o futebol era o 12:05 de todos os dias de segunda a sexta, num programa chamado Rádio Sequência, em Porto Alegre, na Rádio Farroupilha. E aquilo era tranquilo, as pessoas paravam para ouvir o programa. Imagina, época do rádio. E houveram casos em que, por uma razão qualquer, não houve o programa, e gente que saiu de casa sofreram um acidente com o trem que ia passar, porque passava no horário em que, sabe, pô, eu perdi o programa de vocês, eu já não sei como é que eu posso fazer para conseguir o texto que vocês falavam, e era muito improviso. As pessoas realmente gostavam, iam nas segundas-feiras, iam assistir o programa ao vivo em Porto Alegre, tinha um auditório bem central, e ali eles iam assistir para ver exatamente o programa de futebol em que os dois estavam discutindo. Tu lembra disso? Chegaste Sim. a acompanhar alguns momentos disso? Eles tiveram todo esse sucesso até o início da televisão. Aí houve o choque de imagens, aquela que tu crias, o teu imaginário, e aí eles não conseguiram, a produção não conseguiu transformar o imaginário em real para botar na televisão. Então ficou uma coisa grotesca, e aí surgiram outros valores. Ô Walter, fala para nós assim, tu já veio então mais para a linha do teu vô, é isso? Com certeza. Uma linha um pouco mais reta de se caminhar, é isso? Bem diferente. Mais cartesiana. Absolutamente. Absolutamente. Esse teu modelo se fechou completamente com a nossa região aqui, é isso? Sim. Já na época que eu estava fazendo o curso de administração em Porto Alegre, numa cadeira de administração financeira, eu tive a oportunidade falando dos anos 60. Isso aí era o ano de 68. Estava no terceiro ano da faculdade. Tínhamos que fazer análise de balanços e tecer comentários a respeito da saúde financeira das empresas. E para o meu grupo caiu análise de 3 balanços da indústria calçadista. Então eu tive que vir a Novo Hamburgo, conhecer como é que eram as coisas. Era tudo muito mais difícil. E gostei, achei interessante aquilo. Mas vê bem, de 68, o forte da nossa exportação... Falando de 48 anos atrás. Tempo. A forte da nossa exportação, do reconhecimento da nossa habilidade de fazer sapato, exportar, foi muito depois disso aí. E eu fui andando, a vida vai levando a gente para muitos lugares. Passei por... concluída a faculdade, fui dar aula em matéria de produção e também fazer coisas de consultoria. E fui andando. A vida leva a gente, né? Tá certo aquela música, deixa a vida nos levar. E eu fui sempre dentro do interior do nosso Rio Grande do Sul, sempre ligado na administração, sempre em função gerencial ou direção de empresa. E vim, passado o tempo, eu vim cair aqui em Novo Hamburgo, na indústria calçadista, da qual eu tinha uma agradável lembrança e memória. Então eu já tinha passado por muitos ramos industriais diferentes em muitas cidades do Rio Grande do Sul. E me conscientizei de uma coisa, que eu sabia muitas coisas exatamente porque a minha experiência tinha sido variada. Eu nunca fui de ficar muito tempo num lugar só. Tem gente que defende, tem gente, que eu sou não fica muito tempo. Gosta de experimentar várias coisas? Eu gosto sim. Gosto. Precisa disso. Eu acho que, especialmente nos dias de hoje, no que eu tenho mais feito, que é consultoria e trabalhar na organização de negócios, a aproximação de negócios e empresários, se tu não tens um conhecimento bem variado e universal de coisas, fica mais difícil de tu dialogar. Entendi. Porque tu não entendes bem o que os outros estão falando. Tu tens que saber alguma coisa de outras coisas do que tu és especialista. A gente falou, eu sou especialista em planejamento ambiental,
E isto não porque eu tenha feito trabalhos de planejamento ambiental, mas ele me serve extremamente como organização de raciocínio e argumentação. Perfeito. Por quê? Porque ele é um outro universo, completamente diferente daquele bem cartesiano dentro da administração de empresas ou organização de empresas. Isso aí é diferente. Então, é outro foco. É um foco muito ligado às pessoas. E a gente brinca, a vida segue, a vida vai para frente e a água, assim, cuida da água. Eu sempre disse, cuida da água, porque é ali que começou tudo, né? É verdade. Se a gente não, Sopa. se a gente não sabe onde é que as coisas começam, tu não sabe como é que elas podem terminar. Então é bom tu saber bastante coisa, que é para tu poder antever o que pode vir em Porque função... são muitas as variáveis, São infinitas variáveis. infinitas. Eu acho que é impossível, especialmente nos dias de hoje, é impossível tu tentar quantificar. Tu tem que entender que elas existem. Depois, com o passar do tempo na prática de algum determinado ramo de atividade, teu contato com outros profissionais que estejam naquela atividade, não necessariamente profissionais da minha atividade, mas outros, por exemplo, advogados, engenheiros, gente das ciências não exatas. Este pessoal também te traz outro input, te traz outros dados que vão enriquecer o teu conhecimento. Como não se faz nada sozinho, é fundamental. E é fundamental que esse conhecimento ele seja aplicado para a consolidação dos empreendimentos e das relações e principalmente que ele possa trazer alguma melhoria no tecido social das pessoas que circundam aquele pequeno universo que tu estás trabalhando. Muito bem. Isto fez com que eu me preocupasse também com as pessoas que não estavam diretamente ligadas àquilo que eu estava fazendo. Perfeito. Aí eu me vinculei, quando eu estava numa cidade pequena no interior, pequena ainda hoje, havia o movimento brasileiro de alfabetização, foi uma das coisas mais lindas que eu já assisti acontecer aqui no Brasil, que foi exatamente... Alguém precisava auxiliar na gestão de um município de 10 mil pessoas, talvez nem tanto, para organizar aquilo. Eu fui ajudar. Quantas pessoas naquela época não sabiam ler e escrever? Lá? Na época, olha, nós tínhamos umas 2.200 pessoas que não sabiam nada. 20 e tantos por cento da população que não sabiam. Porque 50% era urbano, 50% rural. Os urbanos, tudo bem, mas o rural era rural mesmo. Trabalhava em instâncias. Um grande movimento esse, né? Mobral foi um grande movimento Foi nacional. um grande movimento. E isso aí, então, me deixou mais próximo das pessoas. Isso despertou o teu espírito comunitário? Eu acho que me despertou a atenção da importância de que alguém tinha que estar fazendo alguma coisa. Tá bem. Não necessariamente algo grandioso, mas alguma coisa. Entendo. Não precisa ser grandioso, é isso? Não precisa ser Precisa grandioso. acontecer. Tem que ser efetivo. Entendi. Tem que ser efetivo. Grandiosidade é bom, mas se tu vai trabalhar pela grandiosidade, pode te dificultar, porque tu vai... Pode criar volume, mas não tem que ser o foco ou o volume, tem que ser foco no exato, resultado. tem que ser consequência, não objetivo. Quero saber dessa passagem pelos States, 15 anos morando fora, 15 anos. e um grande choque de realidade na volta ao Brasil. Depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Walter Brota.